Tendo a compreensão do que é uma força, que é o resultado da interação entre dois corpos, ao analisar os corpos interagindo na natureza, a gente consegue enxergar que existem várias formas diferentes de dois corpos se interagirem. Então, existem diferentes tipos de forças, diferentes tipos de interação entre dois corpos. E esses tipos de forças, eles podem ser categorizados em dois grupos. As forças de campo, ok? E as forças de contato. As forças de contato são aquelas interações entre dois corpos que, para ocorrer, um corpo vai ter que entrar em contato com o outro. Eu, por exemplo, para levantar essa mesa, eu tive que entrar em contato com essa mesa para conseguir sustentá-la, ok? Então, as forças que são necessárias um contato de um corpo com o outro são categorizadas como forças de contato. E as forças que conseguem, as interações entre dois corpos que conseguem ocorrer sem a necessidade de um contato, são chamadas de forças de campo. Inclusive, em eletrostática, a gente já estudou uma força de campo, né? A força elétrica. Nós vimos que se eu pegar dois corpos eletrizados, né, em que o número de prótons seja diferente do número de elétrons, e coloco eles no mesmo ambiente, esses corpos começam a se interagir um com o outro, sem a necessidade do contato, porque eles interagem por intermédio de um campo, que é o que a gente chama de perturbação no espaço que cada carga, cada corpo eletrizado consegue gerar. E aí o campo gerado nós chamamos de campo elétrico, e a interação entre esses dois campos elétricos permitiu que essas duas cargas se interagiram, resultando em uma força em cada uma das cargas, ok? Como são cargas de sinais contrários, nós vimos que a força elétrica gerada é uma força de atração. Esse tipo de força é chamado de força de campo. Legal? Ficou claro? Então, quanto às forças de campo, nós vamos trabalhar basicamente com 3. Não necessariamente todas agora, tá? Porque senão nós vamos acabar trabalhando vários capítulos de uma vez só. Algumas forças a gente vai trabalhar nesse capítulo, outras em outro capítulo, e outras, como força elétrica, por exemplo, a gente já até trabalhou, né? Tanto é que eu já tive que conceituar com vocês em outras aulas sobre o que é força. Então, as forças de campo que nós vamos trabalhar são força gravitacional. Lembrando que a força-peso é uma força gravitacional, mas nem toda força gravitacional é chamada de peso. Nós vamos ver essa diferença. Força elétrica, que é fruto da interação de dois corpos eletrizados. Força gravitacional, fruto da interação entre dois centros gravitacionais. Todo corpo que tem massa tem o seu centro gravitacional. E força magnética, que se dá a partir da interação de dois corpos magnetizados. Essas 3 forças são conhecidas como forças de campo. Os corpos não precisam estar em contato um com o outro para que haja interação entre eles e resulte em cada um a existência de uma força. Beleza? Resultado daquela interação. Foi? Agora, das interações de contato, nós temos diferentes tipos de interação e aqui nós vamos trabalhar com 10 formas de interação ao longo do ensino médio. Quais seriam essas interações que eu coloquei no grupo de contato? Vou fazer algumas 2 observações aqui. Uma força que nós chamamos de força
normal, beleza? Que é resultado da compressão de uma superfície. Sempre que o corpo está apoiado em uma superfície, ele está interagindo com aquela superfície, comprimindo ela, e aí, consequentemente, surge a força que nós chamamos de força normal. Beleza? Nós temos a força de atrito, que são forças que acontecem na interação entre duas superfícies quando o corpo está em movimento ou tendenciando um movimento. Quando eu empurro uma cadeira, o fato de eu andar, né, eu interagindo com as irregularidades do chão, só ando devido ao atrito que meu pé tem no chão. Quando o carro freia e começa a parar, sua roda deslizando ou vencendo as pastilhas no disco de freio, são interações que a gente chama de atrito. São interações fruto das irregularidades de dois corpos, né, da superfície de dois corpos, quando um corpo está em movimento ou tendenciando um movimento sobre aquela superfície. Legal? Nós temos a força elástica, que é uma força que, quando dois corpos se interagem, um deles, pelo menos, vai sofrer uma deformação elástica, que é uma deformação reversível. Aí nós chamamos esse tipo de força elástica. Ok? Nós temos a força empuxo. Não vamos estudar agora, vamos estudar lá em eletrostática, mas já estou apresentando. Que existe toda vez que um corpo é submerso em fluido. Se o corpo é submerso dentro de um fluido, as moléculas desse fluido vão começar a colidir com esse objeto e vão interagir. Então, toda vez que o objeto está submerso em fluido, existe nele uma força chamada empuxo. Agora, em mim, tem a força empuxo? Tem, porque eu estou submerso no ar atmosférico. Essas moléculas do ar atmosférico estão colidindo com o meu corpo, interagindo com o meu corpo, e vai resultar nessa força que a gente chama de empuxo. Beleza? Ok? Nós vamos estudar a força centrípeta. Ok? A força centrípeta, eu vou colocar aqui uma observação. Por quê? A força centrípeta, ela pode ser tanto de campo quanto de contato, beleza? Porque a força centrípeta nada mais é do que uma força resultante que é perpendicular ao movimento do corpo. Quando eu consigo gerar uma força resultante perpendicular ao movimento do corpo, eu chamo essa força resultante de força centrípeta. Legal? Ok? Nós temos também a força que nós chamamos de tensão. Tensão também, eu vou colocar uma observação aqui que nós vamos estudar, mas ela não é uma força. O que é a tensão? É uma transferência. Transferência de força. Beleza? É uma transferência de força, normalmente feita por cabos ou fios, né? Cordas, mas até pensando num pilar de uma casa, numa viga de uma casa, ela pode estar sofrendo tensão, ok? Mas normalmente os exercícios vão trabalhar com cordas, correntes, fios inextensíveis, é a forma que eles gostam de usar, né? Para falar que não está rolando força elástica, mas nós vamos trabalhar com tensão. Então, eu tenho 3, 6, falta mais uma, que é que a gente chama de força de arraste. Força de arraste
são as forças de resistência geradas quando a gente está movimentando em contato sobre um fluido. Exemplo, ao andar aqui, eu vou estar empurrando as moléculas de ar que estão sobre a minha frente. Elas colidem no meu peito aqui, no meu corpo, à medida que eu estou movimentando. E aí eu estou arrastando elas, né? Por isso que a gente chama de força de arraste. Em relação ao ar, essa força de arraste nós chamamos de força de resistência do ar. Mas se eu estiver andando na água, também é uma força de arraste, beleza? Mas aí vai ser força de resistência da água, legal? As forças de resistência que os fluidos geram quando a gente está movimentando e que tem que acabar empurrando ele para conseguir ocupar aquele espaço, nós chamamos de forças de arraste. Legal? Então, galera, esses são os tipos de força que nós vamos estudar. Quais que eu preciso saber? Todos, sem exceção. Legal? Todos os tipos de força eles precisam serem discutidos e compreendidos, porque na hora que a gente vai fazer qualquer questão sobre dinâmica, sobre análise das forças, a gente tem que saber enxergar quais forças estão atuando neste corpo naquele momento, quais são as interações que esse corpo está tendo com os outros corpos que o circundam. Para isso, eu tenho que saber quais forças existem e quando elas vão estar existindo, quando essas interações, cada uma dessas interações vai estar existindo. Por exemplo, aqui eu sei que não vai ter força elástica. Por que não vai ter força elástica? Porque nessa mesa? Porque essa mesa não está interagindo com nenhum corpo que está sofrendo uma deformação elástica durante a interação. Nesse corpo não tem força centrípeta, porque ele não está fazendo um movimento curvilíneo. Então, se não está fazendo movimento curvilíneo, ele não tem aceleração centrípeta. Se ele não tem aceleração centrípeta, ele não tem força centrípeta. Legal? Ok? Eu sei que esse corpo é um centro de massa que está interagindo com o centro de massa da Terra, que chama de centro gravitacional. Ele tem uma força gravitacional, inclusive que atrai ele para o centro da Terra. Por isso que os objetos caem para o centro da Terra. Então, este corpo tem a força gravitacional. Este corpo tem uma interação com as minhas duas mãos. Então, eu estou fazendo com cada mão uma força gerada nesse corpo, que inclusive está anulando o peso dele, né? Fazendo com que ele se mantenha em inércia nessa altura que eu estou segurando para mostrar para vocês. Beleza? Esses termos de inércia nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar das leis de Newton propriamente dito. Legal? Foi? Então, show de bola. Então, sabendo o que é força e os tipos de força, nós vamos começar um estudo de forças propriamente dito. E como força é uma grandeza vetorial, eu tenho que saber o quê? Modo, que é a intensidade dessa força, como é que eu faço para medir a intensidade de cada uma dessas forças. São grandezas vetoriais, então eu tenho que saber a orientação espacial, eu tenho que saber a direção e o sentido. Então, quando uma força existe no corpo, quando um corpo interage com o outro e nele surge uma força, qual vai ser a direção e o sentido dessa força? Isso eu sou obrigado a saber para que eu consiga fazer essa análise, ok? E, por fim, é uma grandeza dimensional. O que isso quer dizer? Ela tem unidade de medida, então se ela tem unidade de medida, ok? Nós temos que saber qual é. No caso das forças, trabalhamos basicamente, existe mais unidade de medida, como libras, por exemplo, é uma unidade de medida de força, mas nós trabalhamos basicamente com duas unidades de medida no nosso dia a dia. Uma, Newton,
representado pela letra N, unidade de medida Newton, está referente à força, e o que a gente chama de quilograma, força, ok? Que é o que a gente representa em como kgf. São duas unidades de medida para a gente tratar sobre forças, ok? Lembrando que Newton sempre vai ser igual à unidade de medida em kgf, né? Vezes o valor da aceleração da gravidade, ok? Então, quanto à unidade de medida de força, que é o resultado da interação entre dois corpos, vai ser medida em Newton ou kgf. Principalmente em Newton, porque ele é sistema internacional de medida. Então, a maioria dos exercícios, das aplicações, a gente tem que trabalhar com o sistema internacional de medida. Então, o que é mais cobrado? Legal? Ficou claro? Então, nessa parte da aula, nós acabamos de finalizar a discussão sobre quais são os tipos de forças que tem, o que nós vamos abordar no estudo das forças e qual é a unidade de medida que a gente trabalha com forças. Alexandre. Oi, fala, Cláudio. Então, só uma coisa aqui, Newton é a mesma coisa que o que mesmo, né? Joule por metro quadrado? Ah, legal. Newton, lembre que força resultante, ela pode ser calculada por massa vezes aceleração. Não é isso? E esse resultado, quando eu trabalho com a massa em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, eu acho essa resposta em Newton. Mas massa é o quê? Quilograma. A aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, essa é a unidade de medida de força, né? Quilograma, metros, vou até colocar assim, fica mais visual para vocês, por segundo ao quadrado. Mas imagina toda hora que falava, olha, qual foi a força que fez você pesar 20 quilogramas metro por segundo ao quadrado? Canseira, né? Então, o que eles falaram? Vamos chamar isso de, em homenagem ao cara, o pai do estudo das forças, que é Newton. Então, vamos chamar essa unidade de medida que representa a força entre os corpos, né? A intensidade da força entre os corpos, vamos chamar de Newton. Legal? Então, Newton é a mesma coisa que quilograma, metro por segundo ao quadrado. Se você quiser lembrar isso, sempre lembre que a força resultante ela é determinada por massa vezes aceleração. Então, aí você consegue fazer essa associação. Ficou claro? Sim, de boa. Show de bola. Então, legal. Se eu não me engano, o link aqui está com 34 minutos. Engraçado que ele não deu aviso que vai... deu aviso agora. Que ele vai cair.